Sejam bem-vindos. E o programa de hoje, Arena dos Saberes, está muito especial. A gente sempre fala muito sobre livro, mas hoje será especialmente sobre livro. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo. Foi assim que a pequena personagem de um conto de Clarice Lispector traduziu sua felicidade clandestina diante do livro Reinações de Narizinho, que a filha do livreiro segurava. Aquele livro era o objeto de seu maior desejo. Tê-lo nas mãos, lendo com vagar cada palavra, cada frase, cada página. A menina que esperou ansiosa, dias e dias, até conseguir o livro emprestado, tendo em sua posse, nos reconduz à delícia da leitura, a coragem do resgate dessa prática. Muitas vezes fingia que não sabia onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes, criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. Clarice, Lígia, Nélida, Machado, Guimarães, Amado, mulheres e homens e suas luzes feitas letras e palavras e histórias. O nosso convidado de hoje é um amante da palavra e dos livros e dos leitores. E é meu amigo amado. Seja bem-vindo, Pedro Pacífico. E no terceiro sinal, um filme delicado e poético que fala de amor, tempo, espera, ambientado às margens do Rio São Francisco. Cordel do Amor Sem Fim. E para falar dessa obra, com alegria recebemos esse casal em que arte e amor caminham de mãos dadas. Sejam muito bem-vindos o ator e diretor Daniel Alvim e a atriz e produtora Helena Ranaldi. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma. E isso me ajuda a viver. Meu peito agora dispara. Vivo em constante alegria. É o amor que está aqui. Amor, I love you. 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 Estamos aqui diretamente desse teatro lindo do Sesc de Copacabana, esse teatro de arena, nessa parceria do Sesc Rio de Janeiro com a TV Cultura, que leva livros, peças de teatro, pessoas muito interessantes para você. E eu vou te dizer uma coisa, eu sou seu fã, Pedro. E eu sou seu fã. Uma honra estar aqui. Coisa boa te receber. Muito feliz. Você sabe que você, que é um cara que tem uma formação muito sólida, né? Um advogado de muito sucesso e que poderia ter trilhado vários caminhos, você escolheu uma paixão pelo livro e você se transformou numa pessoa de fato essencial, porque a leitura ela se transformou numa resistência cultural, né? Num abrir, né? As sinapses, as mentes, o conhecimento. Então, por isso que eu acho que aquilo que você faz é muito bonito. A literatura me escolheu, antes de tudo, porque ela me mostrou o que eu demorei muito tempo e talvez não teria aprendido sozinho, que a diferença, a diversidade era algo a ser celebrado. E foi contra isso que eu lutei muito tempo, o ser diferente. Ela me acolheu, a literatura. Então, eu sou muito grato a ela. E poder compartilhar um pouco dessa paixão com as outras pessoas é uma forma de agradecimento. Você se apaixonou por livro desde criança? Não, Thalita. Foi algo que aconteceu... Na infância e adolescência eu tinha uma certa convivência com os livros, não nasci numa casa de leitores, mas isso se intensificou muito no final da faculdade de Direito, quando eu descobri nas redes sociais que existiam pessoas que falavam sobre livros. E aí fui lá e, por meio dessas dicas, eu comecei a entender
que muitas das ideias que eu tinha sobre literatura estavam erradas. Muitos dos preconceitos que eu tinha de clássicos, achando que era difícil. A forma como muitas vezes eu enxergava o livro como uma ferramenta mais utilitária, de um resultado imediato, não era o que realmente a literatura tinha de maior para oferecer. E foi justamente, então, com esse ambiente virtual que eu fui para as livrarias em busca de literatura diversa. Isso fazendo a faculdade de Direito. Fazendo faculdade de Direito, que, para minha surpresa, foi um lugar que as pessoas leem pouca literatura. Porque as pessoas costumam falar, você gosta de ler, faz Direito, que você vai ler. Mas vai ler o quê? Vai ler livros técnicos, né? A gente vê que Apesar de grandes escritores terem feito onde você fez, né? A própria Lígia, que é uma das paixões da minha vida. Vários escritores, né? Os poetas que morreram cedo, né? Que tinham uma coisa... Porque, na verdade, nós que amamos o direito também... Você nunca será um bom profissional do direito se você não for leitor de literatura, né? Porque é a história da vida, dos sentimentos, né, Pedro? Isso vale para qualquer profissão, porque para qualquer profissão tem um ser humano por trás disso. Dos dois lados, muitas vezes. Você lida com pessoas. Aprender a lidar com o diferente e com o outro vai te trazer um ensinamento para esse seu dia a dia que... vou te falar, muitos cursos que você possa fazer online, presencial, não vão te ensinar. Os livros de autoajuda não vão te ensinar o que a literatura traz, porque ela é um convite para a essência humana. Pedro, você acha que a gente ensina errado nas escolas de literatura? Isso cria um bloqueio, assim, né? Você lê um livro porque cai no vestibular, aí você vai fazer uma pergunta sobre o livro, aí a pergunta é o que sei lá, Capitu... pensava quando disse isso, então as pessoas vão para aquilo e não experimentam isso. Quer dizer, tem de um lado a escola e tem do lado a família que não lê. Como é que você forma leitor, né? Para mim, um dos principais problemas da falta de leitores, e aí não pensando num aspecto social de acesso, tá? Mas quem tem acesso, por que não lê? É a forma como as pessoas enxergam a literatura. Isso vem da escola. Na escola a gente aprende que livro, primeiro, é um instrumento para aprendizado de alguma coisa imediato, para ser aplicado numa prova. E a literatura que a gente lê na escola, ela segue esse mesmo caminho. Eu vou ler para fazer uma prova, eu vou ler para responder uma questão. Qual o tipo de personagem? Qual o tipo de narrador? É narrador-personagem? É narrador onipresente? E aí você vai querer decorar o que você está lendo? Mas o que falta nisso, para mim, é um dos principais aspectos da literatura, é o entretenimento. Prazer, as crianças e os adolescentes não enxergam a literatura como entretenimento. Porque ela lê para fazer uma prova. Ela lê para responder uma questão do vestibular. E a literatura é, acima de tudo, entretenimento também. O que acontece com essa criança e esse adolescente que sai um pouco traumatizado de clássicos, tem medo, acha difícil, porque realmente leu coisas que para ele eram mais complexas, e se torna um adulto que enxerga a literatura da mesma forma. E o que ela vai buscar na literatura? Esse aprendizado imediato. E qual é a consequência disso? A gente pode ver o reflexo nas próprias listas de mais vendidos. São livros de autoajuda, livros de empreendedorismo, que vendem soluções mágicas para os problemas da sua vida. Né? São promessas de que você vai ganhar milhões, que você vai ser um bom líder, que você vai ter um casamento blindado, que você vai acordar às 5 da manhã e ter uma rotina perfeita. Infelizmente, a verdade é que esses livros não trazem essas soluções mágicas, né? Porque senão a gente só ia ver aqui líderes e milionários e casamentos invencíveis e pessoas felizes, porque eles têm um apelo comercial. Eles são os mais vendidos não porque são os melhores livros, mas porque eles vêm oferecendo uma recompensa e uma solução para os problemas e a demanda da sociedade contemporânea, que é utilitarista e é imediatista. Então, quando as pessoas deixam de enxergar a literatura como entretenimento, elas vão para essa leitura unicamente. Porque elas enxergam na literatura perda de tempo. O que eu vou aprender com a história de um personagem que não existe? Nada. Com na poema. Cabeça dela. Com um poema. Eu vou ler então, um poeta para quê? Né? Para quê? O para quê, ele pega muito no leitor que ainda não foi picado pela literatura. Então, para mim, acho que a chave, né, para a gente conseguir trazer mais leitores é desde a infância, e aí na escola você vai ter que ter a leitura de vestibular, mas vamos ter um momento da leitura por prazer, por entretenimento. A gente lê o clássico para o vestibular, mas cada um escolhe um livro, ou a gente escolhe um mês um livro diferente para conversar sobre ele sem pensar na prova. E que o adulto também enxergue a literatura como entretenimento. Eu quero que as pessoas
escolham suas leituras da mesma forma que elas escolham suas séries, os seus filmes. Senão ia estar todo mundo assistindo a documentário. Mas não é essa a verdade, porque o livro também tem que ser esse objeto, né, que vai trazer o conhecimento e que vai se tornar um profissional melhor. Ele vai até por consequência, mas não veja isso como o principal objetivo. O Pedro, é interessante que muitos países que investiram muito em tecnologia deram um passo para trás, que na minha visão é para frente, né? Que é voltar e encher de livro. Então você pega assim, salas de aula, na nova arquitetura das salas no Japão, na China, na Finlândia, cheio de livros. Então você tem, né, máquinas, tem, enfim, salas makers lá para sempre livro. Até para você pegar, sentir, cheirar o livro, olhar, se familiarizar com ele. Mesmo o novo conceito de biblioteca não é um livro distante da gente. São lugares de convivência, são centros para perceber que aqui estão os sentimentos. E nós somos sentimentos. Então a literatura ajuda a gente a fazer um resgate da gente com a gente mesmo, né? Com certeza. A internet, as telas, elas nos afastam muito da literatura. Você disse no começo, né, que ler é uma resistência cultural. Porque parece que tudo vem numa onda de querer afastar a gente dos livros. Então, ler hoje em dia é uma resistência porque é difícil, é um desafio ler. A gente está o tempo todo sendo estimulado por conteúdos de 15 segundos, 30 segundos. Querendo novidades. Que fragmentam a nossa atenção. Então, a gente não consegue mais ficar focado muito tempo em uma mesma atividade. E a literatura é justamente o oposto dessa lógica que a gente está vivendo. É você focar numa determinada atividade que exige o quê? Pausa, que exige silêncio, que vai exigir também você enfrentar o tédio muitas vezes. As pessoas desaprenderam a enfrentar o tédio. Isso é muito sério. Quando você não sabe mais lidar com o tempo, você não sabe mais lidar com a solidão, você não está mais tão interessante com os meus próprios pensamentos, dificilmente você vai conseguir ler um livro. Então, ler hoje em dia é uma resistência dessa lógica que a gente está vivendo, que tudo é muito rápido. Por isso que é muito importante para as pessoas lerem, porque isso, hoje em dia, é uma forma de te manter realmente mais, né, no chão. Voltar, dar esses passos atrás. Ler, dá um pouco esses passos atrás. Você é um bom filho? Sou. Não fala. Vamos ver o que os seus pais têm para dizer. Boa noite, Gabriel. Boa noite para todo mundo. Filho, a gente está aqui porque é imensa a emoção de ver você, cada dia que passa, voando mais alto, voando nos seus sonhos, no seu trabalho, fazendo aqui, sabe, com tudo que você acredita, né? Você fazendo bem, principalmente. Sem dúvida. Você acredita no ser humano, você acredita no melhor, você quer ajudar, você quer fazer acontecer. Você está sempre buscando o novo e o melhor para todo mundo. Parabéns pelo teu trabalho incrível. A gente tem um orgulho, assim, muito grande. É o fã número 1 e número 2. Nós amamos você, filho. Continue esse cara incrível que você é. E que você saiba que a gente vai estar sempre do seu lado. Sim. Tá? Um beijo enorme para você. Beijo pro Gabriel também. Beijo, Gabriel, para você também. Seu pai é um lorde, né? Colocou a sua mãe como a número 1 e ele como a número 2, né? É inteligente, né? Mas eles são muito especiais, né? Meus pais, se a literatura me trouxe esse acolhimento em primeiro lugar, porque eu não tinha me dado a chance de me expor para o mundo, né? Era um lugar de proteção. Os meus pais foram os primeiros que, quando eu me expus no mundo, me abraçaram. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho no nosso próximo bloco. Vamos para o intervalo, a gente já volta.
mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Olha que coral maravilhoso! E nossa banda, Beto Bonfim, Eduardo Simões, André Poiar, Julie, antropólogo dos assuntos espinhosos, André Torquato, Laura Visconti, nossa maestra. E olha, esse é o programa de TV aberta brasileira que mais divulga livros. Toda semana a gente divulga um livro aqui, porque a gente acredita profundamente nisso e acredita até nessas relações afetivas, de pais lendo para os filhos, contando histórias. E o livro de hoje é o livro do nosso entrevistado, do Pedro. E eu vou dizer uma coisa para vocês, esse livro é lindo, porque ele faz um diálogo de duas coisas essenciais, dos sentimentos que vêm na literatura e da autenticidade do conhecimento dele próprio. É um livro corajoso, em que ele compartilha um pouco a vida dele. Vale muito a pena ler esse livro. Eu era fã dele, quando eu li o livro, fiquei... Como é mais que fã? O que seria mais que fã? Super fã. Super fã, super fã. Por que você quis contar a sua história aqui? Porque eu sentia, na minha adolescência, na minha infância, eu sentia falta de uma representatividade do que eu poderia ser e do que eu achei por muitos anos que eu nunca seria, que era eu por inteiro. Eu, a partir do momento que eu entendo que eu era diferente, né, já na infância, quando você percebe que talvez um gesto, um comportamento, uma fala começam a atrair a atenção das pessoas e dizer, não, vai por esse caminho, não vai por esse. Né, que a diferença não era a bem-vinda, você tenta se encaixar num padrão. E aí, quando eu pensava, então será que eu vou ter que viver a vida inteira tentando me encaixar nesse padrão que não reflete realmente quem eu sou? Eu tentava olhar para fora e ver, se eu tentar enfrentar e ter coragem para seguir quem eu sou, em quem eu me espelho? E eu não via muito isso, né? Eu não via outras histórias. Eu sofri muito, de forma muito solitária. E eu queria evitar, talvez, que as pessoas continuassem sofrendo de forma solitária. Porque quando você compartilha uma vivência, a literatura é prova disso, quando você acha que está... E até na epígrafe eu trago uma frase de James Baldwin, que é justamente isso. Você acha que você está sozinho no seu sofrimento, até que você abre um livro e lê. E a literatura me ensinou isso. E aí misturar a maneira de você conversar isso com seus pais, com os livros... E depois a ideia, assim, de repente você faz, né, uma plataforma, né, você tem um Instagram fortíssimo, livro, as pessoas primeiro falam assim, isso não vai fazer sucesso, não vai dar certo, né? Porque você coloca, você tem o Clube do Livro também agora, mas você coloca alguns autores mais complexos, mais difíceis, brinca com isso, coloca, né, o seu cachorro junto, coloca o seu pai fazendo propaganda, colocando... De repente você transformou tudo isso numa alegria, né? De dizer da sua vida, de contar um pouco da sua vida e, ao mesmo tempo, de compartilhar o que os livros acrescentaram na sua vida. A literatura, né, tem uma visão de intelectualidade muito forte que acaba afastando as pessoas da leitura. Quando eu crio uma rede social, e eu fui percebendo isso aos poucos, que tem como objetivo estimular e incentivar o outro a ler, aquela pessoa que não lê, eu tive a certeza de que a premissa do meu trabalho ia ser, eu nunca vou criar um conteúdo que gere a sensação de que literatura não é para mim, na outra pessoa. Eu quero que quem chegue na minha rede social saiba que, tudo que você quiser aprender lá comigo, a gente vai aprender juntos. Não tem nada que você já precisava saber antes de entrar aqui. Porque esse meio intelectual, esse meio mais acadêmico, ele pode ser segregador. E arrogante, E arrogante. Você nunca leu isso ainda? Você não conhece, esse autor? Então, quando eu vou falar de qualquer autor, se eu for falar né, eu estou vendo aqui Bell Hooks, não sei se já deu um spoiler. Mas eu não vou chegar e falar assim, você nunca... Vocês conhecem, né, Bell Hooks? Aqui... Não, você sabe o que é Bell Hooks? Bell Hooks é... Os livros dela mais famosos são esses, o que eles abordam. Eu vou sempre tentar trazer as pessoas. Porque, como eu disse, tudo tende a nos afastar
da literatura, seja a tecnologia, ou seja até mesmo esse ambiente acadêmico, esse ambiente intelectual. Eu quero mostrar, qualquer pessoa pode falar de livro. A gente não pode ter medo de dar nossa opinião. Não tem certo ou errado quando o assunto é a minha experiência com a leitura. Eu tento passar muito isso. E, ao mesmo tempo, quando você está na rede social, não adianta só ficar postando uma foto de um livro e tchau. As pessoas querem ver quem é o leitor, né? Querem se identificar com aquilo. Então, vem essa ideia também de trazer a minha própria vida junto. Desde as minhas cachorras maravilhosas, Maria de Lourdes e Maria de Fátima. 2 pinchers desse tamanho, agressivas. Meu pai, minha mãe, as irmãs, meu ex-namorado, que agora eu tô solteiro, né? Então, até o próximo aparecer, esse espaço Tem algum lugar vago. que as pessoas se inscrevem, que mandam mensagem, assim? Tem uma... Vocês mandam pro Charlito, ele faz um filtro. Né? Não vou deixar E ele ninguém passa. ruim perto. Mas então esse lado humano é muito importante. E eu vou te falar, quando aparece, meus pais aparecem, em qualquer algo mais humano aparece, isso cria uma identificação muito forte com as pessoas. Né? É muito legal porque pessoas comentam comigo, né, sobre você, dizendo assim, eu vi o pai dele falando, acho que o pai não lia muito, pelo que eu entendi, começou não sei o quê. Então aquela pessoa que não lia muito também, porque assim, se alguém fala assim, ei, você lê um livro por dia, lê não sei... então não é para mim. Exato. Aí afasta, né? Mas você fala assim, estou começando a fazer essa experiência e isso é tão essencial, né? Eu tenho informação de professores trabalhando muito com isso, assim, você vai dar Machado de Assis, por exemplo, né? Conta quem foi, né? O que ele fez, onde é que ele nasceu? Nasceu no Morro do Livramento, a mãe morreu, ele era negro, ele era gago, ele era epilético, ele era manco, ele não conseguiu estudar no começo, vendia doce. Aí você vai humanizando tal. Ele começa a escrever contos sobre escravidão. Aí começa lendo conto primeiro, não precisa chegar, né? E aí vai. Então você tem um diálogo tão legal, assim, né? De humanizar mesmo, que é o que você faz, né, Pedro? Exatamente, porque quando a gente torna esse livro como um objeto que está num pedestal inacessível, você acaba dificultando muito o despertar do interesse pela literatura. Né? Porque se a pessoa acha que vai ser um assunto complexo, que Machado de Assis é um cânone que é inalcançável, que é difícil... Não é para mim. Não né? é para mim. Quando você diz, você começa pelos contos, é algo muito acessível, que traz temas que são ainda extremamente atuais, com os quais você se identifica. Não é à toa que é um clássico. Agora, o André, que é o nosso antropólogo, né, dos assuntos espinhosos e tal, Sim. ele gosta muito dos russos, né, da literatura Dostoiévski, Tolstói. Gary Paz, sim. Olha... Meu filho, tá pensando, você chega aqui, eu já cortei, já era. Já chega. E André, agora falando sério, a experiência do ator com o livro também é essencial, né? Essencial, sim. A gente precisa estar... Porque é isso, como fala de sentimento, né? A literatura fala de sentimento do ser humano, a gente precisa estar em contato com isso, porque a gente também está colocando o sentimento e o ser humano no palco para o público maravilhoso assistir. É muito especial esse menino, né? É muito especial. Ele, num outro programa aqui, Pedro, você ia ficar estupefacto, é a palavra, estupefacto, porque ele deu uma aula pra gente de Victor Hugo. Olha. Eu fiquei bobo de saber os seus conhecimentos sobre Os Miseráveis. Tá vendo? Pede mais um. Mas eu acho que esse elemento, e é interessante, né, quando a gente olha para a educação, né, Pedro? As crianças, às vezes, tinham essa coisa bonita da contação de história, que a tela atrapalhou e agora voltou. Aí você tinha um espaço dessa adolescência que ficava meio vago na beleza desse contato com as histórias. Que, assim, é claro que a tela é importante, mas tanto o livro quanto a contação de história, ela desenvolve uma capacidade imagética que a tela não desenvolve, que na tela você está vendo tudo, no livro você está ouvindo ou lendo. Então, esta personagem que para você é de um jeito, para outra pessoa é de outro jeito, porque ela não está vendo aquela personagem. Totalmente. Então, você destrava uma coisa bonita na nossa mente. Né? E você exercita, né, a criatividade, você exercita habilidades sociais, né, e também de função cognitiva muito importante. Porque quando você está numa tela, aquilo já está pronto de uma certa forma, não tem a questão da imaginação. E você disse, né, do adolescente, que fica um pouco perdido nisso, mas a gente fala muito pouco sobre o adulto que não lê hoje em dia. Né? Não é um problema restrito, os jovens não leem mais. Não, os adultos não leem mais. Né? As pessoas ficam,
não tenho tempo para ler. Será que você não tem tempo? Deixa eu ver, fazer um teste assim. Quem é Virgínia? O que aconteceu com ela e o Zé Felipe? Tá todo mundo sabendo. Teve tempo para isso, E né? o Vinícius Júnior, tá junto ou não tá? Mas então, será que a gente não tem 10 minutos para... E é isso, porque as pessoas se afastaram tanto da literatura que acabam só falando, não, a próxima geração, mas e você, né? Você tá lendo e não tá lendo por quê? Quando a gente vê o último resultado da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que é a maior pesquisa que trata sobre o tema, mostrou pela primeira vez que mais da metade dos brasileiros não é considerada leitora. Então a gente está perdendo leitores. De 2019 para 2024, a gente perdeu 7 milhões de leitores, né? O que a gente está fazendo sobre isso? A gente está falando ao menos sobre livro? Não, as pessoas não falam sobre livro. Se a gente for pensar em políticas públicas, então, de leitura, é algo extremamente complexo e difícil, né? A formação dos leitores, desde os professores mesmo terem interesse pela leitura. Então, é muito complexo. Quando a gente fala, está melhorando, os eventos cheios, isso ainda é um cenário muito restrito realmente de um país como o Brasil com essa dimensão. E eu acho que tem uma tristeza também, que é a superficialidade dos temas que as pessoas tratam, exatamente por causa disso, né? E assim, a gente vive num momento que, enfim, vários autores trabalham sobre essa fragilidade das redes sociais, que você tem opinião sobre tudo e profundidade de nada, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu sou de esquerda. Você fala assim, o que é ser de esquerda? Não, eu tenho o meu jeito, a minha opinião, ou eu sou de direita. O que é ser de direita? Não, é isso, é ser contra um monte de coisa, e eu não digo nada. Não dá nem tempo de se aprofundar. Eu não digo nada, porque assim, eu copio alguém que faz isso e aquilo, e eu não tenho profundidade nenhuma, né? E o livro me ajuda a ter essa profundidade, né? Porque a gente, na rede social, fica reproduzindo comentários alheios, né? Precisamos dar opinião sobre tudo, quando muitas vezes essas opiniões precisariam de um embasamento técnico. O julgamento não sei o quê. Vou deixar minha opinião absurda de julgamento. Você estudou direito, né? Você analisou as provas. Daqui a pouco vão começar a televisionar uma cirurgia e as pessoas vão começar a opinar se o médico está certo ou errado. Então é muito complexo. Então, na verdade, já estão fazendo isso, né? Já? O que os médicos sofrem. Não. A pessoa vai no médico e fala assim, não, Já vem eu já vi no Google aqui, o que eu tenho que fazer é isso, tal, né? tratamento. O cara estuda tudo aquilo e você chegou numa pesquisa do Google ali resolvido, né? Não, o Google sempre vai dar pior cenário. Eu sou meio hipocondríaco, eu já saio morto. Você é hipocondríaco? Sou, totalmente. Já morri umas 50 Aí, vezes. André, igual você, ó. Só acessando o Google é morte em 20 minutos. Você tem autores do seu coração? Tenho autores do meu coração. No meu livro mesmo eu trago vários deles, mas a Lígia, né, sua amiga, é maravilhosa. Saramago, Gabriel Garcia Marques, eu gosto muito. São 3 autores assim que eu acho que são o meu top 3. Walter Ugumã eu também gosto muito. Tem tanta coisa. Começa a falar que ele vai fazer uma lista. Legal, você fica lembrando de coisas que estava lendo recentemente, né? E o Clube do Livro, você estava colocando um de cada continente? Um de cada país. Um de cada país por mês. A gente lê... A ideia é fazer chama Bookster pelo Mundo, e a ideia é dar uma volta ao mundo por meio da literatura. Como é que você escolhe os autores? Pesquisando. Porque muita coisa nunca chega no Brasil. Então, só para você ter uma ideia, para o ano que vem a gente vai trazer a primeira tradução direto do tailandês para o português. Nunca teve nenhum livro traduzido direto do tailandês para o português. Então, a gente, com a força que o clube ganhou, por conta do número de assinantes, a gente está conseguindo trazer livros inéditos. Então, ano que vem, 9 dos 12 são inéditos no Brasil, de países que muitas vezes não tem praticamente nada publicado aqui. Então, eu vou divulgar para vocês aqui, para quem está em casa, para entrar no Clube do Livro, como é que faz? Bookster pelo Mundo. Você pode botar no Google, que já vai aparecer. Ou, aí aparece certo. Não põe doença. E aí, ou você pode entrar no meu linkzinho do Instagram, do Bookster, que você já encontra. Que é só Bookster? É só Bookster. Não é Pedro Bookster? Não, só Bookster. Para pegar lá. André, assina. Maravilhoso. Você precisa. O Charita vai te dar uma assinatura de presente. Ele prometeu. Gostei, hein? E pra todo mundo vou dar pra aqui. Querido, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Continue fazendo o mundo melhor com tudo aquilo que você faz. Vamos juntos, que você muito também legal. faz. Seguimos juntos. E daqui a pouco a gente volta falando de cinema. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar. Há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna
volta, por favor. Juazeiro, velho amigo, onde anda meu amor? Ai, Juazeiro, Ela nunca mais voltou. de Juazeiro, Onde anda meu amor? ai, Juazeiro, Ela nunca mais voltou. de Juazeiro, onde anda meu amor? Estamos de volta aqui ao Arena dos Saberes e hoje uma honra receber Helena Ranaldi. Seja muito bem-vinda, essa atriz incrível. E o Daniel Alvim, esse diretor incrível, ator incrível, que bom ter vocês aqui. E eu queria começar falando do filme, porque eu vi o filme e eu fiquei assim... É uma história aparentemente simples, 3 irmãs numa casa... Cada uma com seus monstros, os seus medos, os seus sonhos. E aí, de uma delicadeza, né? E o filme... Esse diretor é bom, Helena. Ele é muito, Ele é muito bom. Porque você vê a transformação E a primeira da direção casa. no cinema, hein? É a primeira direção de cinema? Mas é Mas é uma lente generosidade, muito né? especial. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite para a gente estar aqui podendo falar desse filme, que foi um filme tão especial para a gente, que tem uma história aí que vem de tantos lugares. Então, é muito importante a gente poder estar aqui para falar desse trabalho, que é um filho nosso, né? São 4 anos de trabalho. E que bom que você assistiu o filme, que bom que você gostou. Acho que o Daniel tem muito para falar sobre como é que todo esse projeto começou. Ela já começou te elogiando como diretora. E já joguei para ele. O que é um bom sinal. É Daniel. minha esposa, viu, gente? Então, também facilita. Mas é uma né? esposa crítica, é uma mulher das artes, E né? é uma excelente atriz, então... Mas o filme realmente é uma caminhada longa. O filme, né? Que são 4 anos de trabalho. Foram 4 anos até a gente chegar aqui e entregar o filme para o streaming, que foi o que a gente fez agora no começo do mês. Então, mas é um filme realmente... Eu conheci essa história, uma história da Cláudia Barral, que é uma dramaturga, que escreveu para um espetáculo, num formato teatral, digamos assim, e eu conheci esse texto em 2006. Então, desde 2006, eu vinha conversando com a Cláudia, eu falei assim, olha, minha vontade é montar esse texto... Enfim, demorou muitos anos para a gente conseguir... Você viu no teatro ou lendo o Não, texto? vi lendo. Viu Eu lendo conheci o texto. E depois, muitos anos depois, em 2019, a gente fez o espetáculo. Nós produzimos no o Sesc. espetáculo. Nós estreamos no Sesc, em São Paulo. E durante a pandemia, nós estávamos circulando com o espetáculo. E o Sesc nos convidou novamente para fazer a primeira transmissão ao vivo. Então, nós ensaiamos de máscara. Eram as mesmas atrizes, vocês 3, as irmãs? Só a Tereza do filme que não fez... Ela fez a peça, mas não fez o filme. Foi uma outra atriz que fez. E aí a gente fez a transmissão, como todos aqui, de máscara. Nós fomos para a sala de ensaio, ensaiamos de máscara, marcamos com 3 câmeras para fazer a transmissão, só com a equipe do Sesc, que era relativamente pequena, 2, 3 pessoas na plateia, e os nossos técnicos, né, de som e luz, e fizemos o espetáculo, uma transmissão ao vivo. E naquele momento eu falei, nossa, mas ficou tão bonito. E já vinha pensando na história de adaptar para o cinema. E foi nesse momento que eu falei, Helena, vamos adaptar para o cinema. Aí colocamos num edital do PROAC, fomos contemplados. E naquele momento, quando saiu o resultado, a gente falou, como que a gente vai conseguir realizar isso? Não, conta direito essa história. Eu ficava acompanhando, né, para ver se a gente se saía. Aí eu acordei e falei, meu amor, Conta direito essa história. entramos, nós fomos contemplados. Aí ele olhou para mim e falou assim... Ela falou assim, mas você não ficou feliz? Eu falei, eu fiquei, mas eu estou desesperado, porque como é que nós vamos realizar? Agora a gente vai ter que realizar, porque era um é uma verba pequeno, baixíssimo orçamento. E aí, por isso, se traduz em 4 anos né, de trabalho, numa equipe super reduzida. E na história já se passa as margens de São Francisco também? Tudo. É extremamente fiel. Eu adaptei o roteiro, a Helena, num determinado momento, eu já olhando para aquele roteiro, eu falei, Helena,
eu estou enlouquecendo aqui, você não pode revisar? E aí a Helena não só revisou, como ela propôs algumas mudanças, então ela acabou colaborando no roteiro. Eu fiz algumas cenas ali. Ela algumas colaborou cenas. no roteiro, fez uma sequência de cenas, mais especificamente da personagem dela, que era uma ideia que a gente tinha de fazer, e de outras coisas dentro do roteiro que ela trabalhou. E aí filmamos, e depois montagem, né? Aí para montar também todo aquele processo, todo aquele tempo com muitos parceiros, e assim a gente conseguiu chegar. Mas voltando, eu acho a história de uma delicadeza, pela simplicidade, por ser muito brasileira. É um filme muito brasileiro, que se passa à margem do São Francisco. O filme, a Helena faz uma irmã que não sai de casa. Exato. Há uma outra irmã que ia se casar e de repente conhece alguém, Um viajante que diz assim, eu vou voltar. Ela se apaixonou por ele e ela vive da espera da volta desse viajante. E é uma outra irmã que é apaixonada por quem ela iria se casar. Que é o José. Que é o José. E aí são as 3 irmãs. E é o cotidiano dessas irmãs. E a história da espera é uma coisa tão bonita, né? Porque ela vai todos os dias lá, né? Ele vai voltar. Ele disse que ia voltar. Ela vai ao cais, né? Porque é uma cidade ribeirinha. Ele chega no momento que ela vai lá comprar a irmã mais nova, no dia dela ficar noiva do José, no dia que Teresa vai ficar noiva de José, tem que buscar a farinha para fazer o pirão, para o almoço do noivado. Ela vai buscar farinha no cais e volta dizendo, José, não vai dar. Me desculpa, mas eu conheci Antônio. Aí essa irmã fala assim, gente, mas você vai trocar o certo pelo duvidoso? Aí ela fala assim, não, mas eu vou. Ele falou para esperar que eu volto. Que ele volta. Ela falou, mas vai esperar um homem que você não conhece? Foi então, se a questão é esperar, todo mundo espera junto. Carminha espera outra irmã, José espera. E o José não espera, José. Aí o José fala, espero. E aí eles passam a vida esperando. É muito ela bonito. fala que daqui uma semana ele muda de ideia. Daqui uma semana essa loucura acaba. Daqui mais uma semana acaba, daqui um mês acaba. E o roteiro, né? O roteiro, a história, ela tem uma poesia que é desse lugar que se passam séculos. Então ela passa séculos à beira do cais esperando esse amor que ela acreditou e que disse, me espera que eu volto. E aí eu acho que tem grandes pérolas na escrita da Cláudia, né, que eu levei para o roteiro, que ela fala assim, a Teresa esperando, ela fala assim, eu vi verdade nos olhos dele. É lindo isso. Aí a Madalena diz assim, e olho de homem, lá é lugar para se encontrar verdade, Teresa. Na história da Cláudia, no roteiro. E eu acho que nesse tempo que nesse tempo que não existe mais, o que a gente vive hoje, o que nós vivemos hoje é muito acelerado, não dá tempo de ter silêncio. Ali não tem celular, ninguém está olhando nada, não tem joguinho de nada, são elas cozinhando, fazendo, pegando a galinha, indo lá. Ali não tem, bicicleta. É o tempo do rio, né? É o tempo do rio. É uma navegação. A gente costumou a tratar tanto o texto do espetáculo quanto o roteiro do filme, como a gente sempre convidou as pessoas a entrar naquela embarcação, né, e navegar nesse tempo do rio, né, o tempo das águas. Só para complementar uma coisa do filme que eu acho importante falar, né, o nome do filme é Cordel do Amor Sem Fim e, logicamente, a gente está falando desse amor da Teresa pelo Antônio, né? É o José o que está esperando. Mas ele fala também de vários tipos de amor, né? Ele fala do amor dessas 3 irmãs, fala desse amor do José, que é um amor possessivo por Teresa. Então é bonito também a gente enxergar as formas de amar dentro desse filme, né? E tem uma frase que eu sempre gosto de repetir, que eu acho a coisa mais linda que a minha personagem fala, o narrador fala, né, que a Madalena acaba não contando para Teresa, eu não vou falar o quê para também não dar spoiler, mas porque que a vida e a esperança são 2 coisas que terminam juntas, né? Então, quando a esperança acaba, a vida termina também. Então, é muito bonito, né? Você vê naquela menina
a alegria de esperar, né? Que é a alegria de viver. Então é muito... Isso é a marca mesmo, né, da poética do filme. Ela vai lá pro cais, que podia ser um caos, né? Porque o cara não volta e vai indo e ela tá feliz. Ela tá feliz com aquilo. Sempre com o né? mesmo figurino, não sei se você percebeu isso, que foi o figurino que ela foi, que ela conheceu ele e ela mantém aquele figurino sempre com aquela alegria, como se ela estivesse no mesmo lugar, daquele lugar do encontro, sabe? Então tem detalhes assim do filme que são muito poéticos, assim, acho que... Eu posso dar um spoiler, que a gente nunca fez isso, mas eu acho que é legal. O filme tem uma... diante dessa poesia e... Enfim, ele tem várias licenças poéticas, então a gente tem no cenário, na direção de arte, que inclui o figurino, que elas estão quase sempre com o mesmo figurino, digamos assim. Elas não envelhecem. Passam anos, passam 100 anos, 1000 anos, séculos. Mas, se você olhar, elas não envelhecem. O que envelhece é o que está ao redor, que é a casa. Eu não sei se você percebeu isso. Sim. A casa vai envelhecendo. A casa vai envelhecendo, a casa vai... O quadro... Você sabe que não é todo mundo que percebe isso, né? Às vezes a gente comenta aí, a pessoa fala, quero ver de novo o filme, porque são detalhes, né? Tá na sutileza, né? Tá na sutileza, exatamente. Mas em casa vocês falam sobre o quê? Sobre tudo. Vocês vão assistir peças de teatro juntos, A gente criticam, vai. pegam, um critica o trabalho do outro. A gente tem trabalhado muito juntos, né? Os últimos trabalhos nossos foram juntos. Eu agora estou fazendo uma peça, estou viajando com uma turnê com uma peça, Três Mulheres Altas, e o Daniel... você está na peça Três Mulheres Altas? Tô. Cheguei hoje de Curitiba, um em São Paulo, lindo, já estou aqui. Esse texto, lindo, né? maravilhoso. Ontem fizemos uma apresentação, estava comentando com o Daniel, foi uma emoção. No Guairão, 2.200 pessoas assistindo, assim, eu nunca tinha feito para um público tão grande. É muito emocionante. E eu estou falando isso porque o Daniel foi uma pessoa que me incentivou muito a entrar nesse trabalho, fazer essa turnê. Num primeiro momento eu fiquei na dúvida, porque são muitas viagens, né? Então é muito legal a gente ter essa parceria de casal e também, né, trabalhar... Falar de arte, né? De ter essa sensibilidade. Trabalhar, a gente ter, né, essa torcida um pelo outro, e muitas vezes a gente está juntos, outros momentos a gente está separado. Esse filme nosso foi a nossa primeira produção em cinema. Eu tinha muita experiência em televisão, por novelas e tudo mais, Daniel também, mas a gente, né, viu o que acontecia ali num set acompanhando, mas ali, quando a gente tomou frente de fazer o filme acontecer... Foi tão legal, né? A gente ficou muito cansado, assim, foram muitos anos assim de muito trabalho, mas a hora que o filme nasceu é muito emocionante. Então, e é uma coisa que fica, né, Helena? É uma coisa que fica. Daqui a 20 anos vão estar falando sobre o filme, daqui a 30 anos vão lembrar. Aí esse filme vai para alguma universidade para estudar aquela linguagem, para estudar essa história da casa envelhecendo e as pessoas não, né? De sutilezas e até coisas que de repente vocês nem imaginaram ali na concepção e que outras pessoas vão pegar e perceber. Porque a arte tem essa elevação, né? Essa beleza, claro, de respeitar, inclusive, outras opiniões, né? sobre o que vocês fizeram, claro, né? Com certeza. Isso que é legal, né? Você conseguir perceber como é que afeta, né, as pessoas, como que aquilo transforma, como aquilo provoca, que tipo de reflexão que aquilo provoca. Isso é muito bonito na arte, né? De você conseguir tocar as pessoas. Eu acho que quando você é apaixonado, né? Eu acho que para qualquer projeto, né? Para que as pessoas se olhem e para que toque as pessoas, ela tem que tocar você. Uhum. Né? Você tem que se apaixonar pelo que você quer que as pessoas se sintam tocadas, né? Uhum. Então a gente é meio confuso, né? Nós artistas, né? Porque a gente acelera até o fim, né? Uhum. A gente não faz concessão, não faz só um pouco. Vou fazer um pouquinho aqui. Não, o filme está nesse lugar também. Aliás, tudo que a gente faz, né? Eu acho inteiro, que a gente, né, tem que fazer com Daniel, prazer, né? Porque é um prazer dever, né? Você tem o dever de ofício e o prazer daquilo também, né?
Porque é muito difícil, né? É muito difícil, é muito... Coube o orçamento? Não. Não. Impossível, né? Não cabe. Orçamento não cabe, gente. Mas difícil. a gente deu um jeito, né? Não, a gente deu um jeito porque a gente teve parceiros. Nós tivemos parceiros. Muitas funções. Acumulamos muitas funções. Então você não está só fazendo, dirigindo. Você está dirigindo, você está produzindo, você já pintou a casa junto, fez um mutirão para pintar a casa, porque você não tinha condições de contratar uma equipe para pintar a casa inteira. Né? Tem um parceiro que fez o telhado da casa, porque ele fez era uma locação que, a princípio, você não teria como filmar ali dentro, porque chovia. Então, ele fez um telhado, um paliativo, digamos assim. Então, eu estava ali na escada. Toma o martelo, toma o prego, né? Ao invés de estar em casa estudando para o filme. Isso eu já tinha feito. Né? Mas eu tinha que subir lá, toma o prego aqui, ó. Entrega o prego, entrega o martelo. Aí tem uma passagem interessante, porque tem um corredor na casa, e essa casa, ao contrário da maioria, as janelas não abriam para fora, elas abriam para dentro. Então a câmera, a câmera vai passar com a janela aberta, gente, no corredor? Então a gente lá preparando a casa, eu falei, o que a gente faz? Vamos partir a janela e deixar ela dobrável. Então as janelas abriam assim, depois elas dobravam e aí sim, elas encostavam e a gente conseguia passar com a câmera. Mas até isso é legal, né? Isso vira história. Super. Essas dificuldades todas viram uma construção, mas você participa de todo o processo. Então não estou dirigindo ou estou atuando. Não, eu estava atuando e eu cuidei muito da parte também de... Figurino? Figurino, mas... Figurino não, a gente teve uma figurinista, mas ela não pôde... A gente não tinha como ter ela no set, por questões financeiras, então eu que acompanhava toda essa parte no set, mas eu fiz praticamente a continuidade do filme. Então eu estava em cena, olhando que o copo... Aí quando... Vamos voltar, eu pegava o copo... Uma loucura, assim, sabe? A gente fala, parece que não é isso, mas foi o filme todo, assim. Eu dirigi, fui motorista, né? E assim foi também, várias funções. É muito bonito, assim, eu gosto de falar sobre isso, porque... Eu acho que agrega um valor importante ao resultado do filme, coletivo, sabe? Né? É o coletivo, exatamente. A gente tinha o diretor de arte, mas a produção de arte, nós que fizemos, né? Então, a Helena muito mais do que eu, inclusive. Mas o que acontecia? Na direção de arte, aqui nessa casa... janela para ela fazer a continuação da... Mas nessa casa a gente tem um sofá aqui, a gente tem um móvel aqui, a gente tem uma geladeira aqui... Então, essa é a disposição da casa, correto? Com direção de arte. Falei, correto, então vamos nessa. Agora precisa do sofá, agora precisa da geladeira, agora precisa... Ok. Como a gente não tinha a verba para falar, olha, vou alugar uma geladeira da década de 60, sei lá, né? Ou um sofá Art Nouveau, que era, sei lá, que a direção de arte definiu junto com a gente. Tem as referências do que... Tem as referências e aí o que acontece? Um dia a gente atrás de um sofá verde. Sofá verde, gente. E tinha que ter um desenho mais... Tinha um desenho, sofá. Aí entramos no café da... Você estava comigo? Estava. Eu e a Helena entramos no café... No café da minha irmã. Ela tem um café, ali da Vila Madalena. Aí a Helena entrou e fez assim, ó... Eu olhei o sofá. O sofá. Eu falei, o sofá. O sofá é perfeito. Esse o sofá. Foto, manda pro diretor de arte. Ele falou, é esse o sofá. Aí tinha uma mulher sentada tomando café no sofazinho. E ela não saía do sofá. Lendo, ela estava lendo. Aí eu cheguei pra minha irmã, que era a dona do espaço, eu falei, Bia, pede pra ela sair. Você pode me emprestar esse sofá por um mês? Eu te trago outro pra colocar aqui no lugar, mas eu preciso desse sofá. Ela falou, claro, pro filme, né? Expliquei. E a Helena assim, ó, ela não vai embora. Ela não termina de ler. Eu falei, Helena, calma, não dá pra tirar. Não, mas a gente precisa... Helena, mulher da cultura, ela tá lendo. Nossa. Aí a gente chegou uma hora e falou, a senhora, a Bia falou, né? Você não quer sentar no outro? Porque a gente tinha que ir embora e a gente levou o sofá embora. Então foi nesse nível, assim, que foi feito. Tem bastante móvel de vários amigos, de parentes. Então a casa... Foi montada objetos de arte, né? Então, e ela ficou linda, a casa. Ficou linda a casa. Ela ficou a cara do filme, assim, sabe? Nós fizemos uma exibição no Belas Artes, em São Paulo. E no dia seguinte, o filme entrou pro streaming, à la carte, que é um streaming lá do Cine Belas Artes de São Paulo. Então ele está então a gente fez um lançamento
no cinema para entrar no streaming. Na verdade, a gente fez uma exibição para ele entrar no streaming. Porque é muito legal a gente ver uma produção com essa qualidade de texto, de interpretação, de direção e com esse poema, né? O mundo está tão acelerado, o filme é quase que uma desaceleração. Uma coisa que um filósofo sul-coreano que mora na Alemanha, chamado Byung-Chul Han, fala, né? Vamos fechar os olhos um pouco, vamos desacelerar, né? Vamos ver essa poética dos instantes. O filme é isso, né? Vocês estão de parabéns. Obrigada, muito bom, parabéns. Obrigada, E é isso aí. Semana que vem tem mais Arena dos Saberes. Obrigado a essa plateia linda que está aqui. A você que nos autoriza a entrar na sua casa. Fiquem com Deus, uma linda semana. Beijo. Maestra! A vida aqui só é ruim Quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo. fartura tem de porção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixe meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso, E puder com um chocalho pendurado no pescoço. Vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajude. Quem sai da terra natal